Uma das coisas que eu aprendi é que todo cristão, todo filho de Deus, todo aquele que já exerce uma atividade dentro de algum ministério, ele precisa crescer espiritualmente, ele precisa subir de nível, ele precisa mudar de jogo. Shalom, eu sou Fabian Andres e hoje nós vamos falar dos 3 passos para poder subir de nível, crescer espiritualmente, mudar de jogo. E baseado na vida de Moisés e traçando um paralelo com a vida de Davi, esses 2 grandes líderes, esses magníficos personagens da Bíblia, tiveram no seu início de carreira alguns aspectos muito comuns, características que os fizeram crescer espiritualmente, subir de nível espiritual, passar por uma outra categoria. Pois tanto Davi quanto Moisés são na Bíblia referências de líderes, de gestores, de multidão, de povo. Por isso, vamos analisar rapidamente 3 aspectos que eles tiveram em comum e que credenciaram eles, capacitaram eles. 3 aspectos que com certeza chamaram a atenção de Deus para escolher eles como os grandes líderes de Israel. E você que é um cristão ambicioso, um filho de Deus que quer crescer espiritualmente sempre, você que é um líder, você que é um pastor e quer cada vez mais ser elevado no mundo espiritual, preste então atenção no primeiro passo para subir de nível espiritual, para crescer espiritualmente, para mudar de jogo. E o primeiro passo para que você possa então subir de nível é não ser uma pessoa desocupada. Isso mesmo, repare bem na vida de Moisés. Quando Moisés foi ali chamado por Deus, quando Moisés recebeu ali o grande propósito da vida dele, o que ele estava fazendo? Ele estava praticando a profissão de ser um líder. Ele estava apacentando um rebanho. Ele era um pastor de ovelhas. E também, repare na vida de Davi, antes de Davi ser ungido a rei, antes de Davi receber a grande promessa que ele seria o rei de Israel, ele também estava praticando a sua liderança nas ovelhas. Ele também era um pastor de ovelhas e ele estava ali praticando seu ministério de liderança com ovelhas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para subir de nível é já estar exercendo alguma atividade, fazendo alguma coisa. Você não pode ser um desocupado. Deus não se interessa por pessoas que não abracem alguma causa. Davi e Moisés estavam ali exercendo uma atividade. Eles não estavam à toa sem fazer nada. Então, o primeiro passo para você subir de nível, crescer espiritualmente, é você exercer alguma atividade ministerial, você fazer alguma coisa que possa te capacitar para algo muito maior. Ah, pastor Fabian, mas eu não tenho ideia do que fazer, o que eu posso agregar dentro do ministério? É simples, procure seu líder, procure o seu pastor, que eu tenho certeza que num tempo juntos, em oração, Deus vai direcionar vocês a que você faça algo pelo seu ministério, para que você possa então começar a se capacitar para crescer espiritualmente, subir de nível, mudar de jogo. Vamos agora falar do segundo passo para que você possa subir de nível, para que você possa crescer espiritualmente e mudar de jogo. O segundo passo que nós podemos perceber na vida de Moisés e também na vida de Davi é que eles cuidavam também daquilo que não era um deles. Repare, a Bíblia é bem específica quando fala que Moisés apacentava e cuidava o rebanho do seu sogro Jetro. E Davi, curiosamente também, cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Repare isso, a Bíblia dá ênfase quando fala que Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro e que Davi pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé. E nisso nós podemos perceber que Deus ele se agrada daquele que cuida muito bem daquilo que não é seu, daquilo que é uma propriedade alheia. Porque você concorda comigo que quando nós cuidamos algo que é nosso, é muito mais fácil?
Agora, quando você cuida com zelo, quando você se doa para cuidar algo que não é seu e que talvez nunca seja seu, Deus se agrada disso. Isso chama a atenção de Deus e com certeza credencia um servo de Deus a receber das mãos de Deus algo muito maior, porque você passou num teste, você passou numa prova. Então, prepare-se, você pode estar recebendo alguma coisa para que você cuide que não seja sua e que talvez nunca venha a ser sua. Se você tem ouvidos espirituais, escute o que estou te falando. E o terceiro passo para que você possa subir de nível espiritual, crescer espiritualmente, mudar de jogo, é ter interesse nas coisas de Deus. Ser uma pessoa interessada. Repare que na palavra diz que quando Moisés estava ali pastoreando aquelas ovelhas que não eram suas, que era de Jetro, algo lhe chamou a atenção. A palavra diz que uma sarça ela estava queimando em fogo, mas ela não se consumia. E quando Moisés viu aquilo, porque muitas vezes pegar fogo numa vegetação seca no deserto pode ser uma coisa muito comum, mas a Bíblia diz que Moisés ele se prendeu nos detalhes. Aquilo chamou a atenção dele e ele se interessou de ver os detalhes daquilo que estava acontecendo. E ele percebeu que aquela sarça não se consumia. E a Bíblia também diz que quando ele acabou indo em direção até aquela sarça, demonstrando interesse pelo aquilo que estava acontecendo, a partir daí sim, Deus falou com Moisés. Deus não falou antes com Moisés, Deus falou somente quando ele se interessou de ir até aquela sarça, se aproximar, e aí sim Deus falou com Moisés. E da mesma maneira, Davi, quando estava ali levando mantimentos para os seus irmãos, lá no meio daquela muvuca toda entre os filisteus, a Bíblia fala que Davi se interessou em saber o que se ganhava se alguém fosse ali e matasse aquele gigante que afrontava todo Israel e afrontava principalmente o Deus vivo de Israel. Então, quando as pessoas ali estavam somente contemplando, meras espectadoras, apenas coadjuvantes, Davi não, Davi se interessou, Davi quis ser um protagonista. Ele foi lá, ele se interessou em saber o que se ganhava em matar aquele gigante e ele pegou e ele então fez. Então, tanto Davi quanto Moisés, ambos se interessaram pelas coisas de Deus. E quando Deus encontra um servo, quando Deus encontra um filho que se interessa pelos seus assuntos, com certeza Deus acaba então graduando esse servo, graduando esse seu filho em níveis espirituais. Então acaba subindo de nível, crescendo espiritualmente, mudando de jogo. Então fica a terceira grande dica: comece a se interessar pelos detalhes, pelos assuntos que estão acontecendo em sua volta, porque às vezes muitas coisas estão acontecendo no mundo espiritual e você não se interessa, você não presta atenção nos detalhes e com isso você acaba perdendo as oportunidades para subir de nível, para mudar de jogo, para crescer espiritualmente. E pensem comigo, a partir deste momento, não foi exatamente através desses 3 passos que Davi e Moisés tiveram as suas vidas transformadas? Então, para que nós possamos ter a nossa vida espiritual transformada, nós precisamos ter interesse, prestar atenção nos detalhes e aproveitar as oportunidades. Ok? Então, foram esses os 3 passos para você subir de nível espiritual. E se você gostou deste vídeo, curta, comente, compartilhe. Fazendo isso, você vai fazer com que esse vídeo chegue a outros líderes, a outros cristãos, a outras pessoas que precisam receber esta palavra, ok? E te convido agora para que você envie uma mensagem clicando no link que está embaixo ou em cima aqui deste vídeo, dependendo do lugar onde você está assistindo. E quando você clicar nesse link, vai abrir o seu WhatsApp e você mande uma mensagem com o seu nome e a cidade que você está falando e eu vou te incluir na minha lista VIP do WhatsApp. Lá você vai receber várias mensagens, ótimos conteúdos que vão agregar valor para a sua vida
pessoal e espiritual, ok? Então espera a sua mensagem e até a próxima, em nome de Jesus. Shalom!